Eu caí, mas voltei. Pronto. Pelo que eu entendi, a internet ficou meio queer e aí eu peguei duas perguntas sobre isolamento. Bem, só reforçar o que eu já disse, eu acho, na fala inicial, né? Eu acho que é importante lembrar que povos indígenas, quando a gente fala, né, povos indígenas, não é um sujeito único, né, universal, que funciona da mesma forma, né? É uma identidade política que fala de uma diversidade de povos, né, com histórias e cosmologias e entendimento de mundo distintas, né? Então, como enfrentar o isolamento ao Covid-19, próximo da cidade, distância da cidade, onde quer que seja. Meu patrão, eu não sei, eu acho que tem que sentar com todo mundo e fazer o corre, né? Conversar e construir junto uma estratégia, porque pode ser que não role o isolamento entre as famílias, pode ser que consiga isolar, pelo menos as famílias, uma da outra consiga se distanciar, se for o caso, mas os membros da mesma família não consigam, pode ser que a aldeia como um todo se isole, mas continue com contato. No negociado, no conversado que a gente chega em algum ponto assim que possa ser possível de conduzir. Então, depende, pô, depende. Aí depende muito de cada povo, de cada história, de cada momento. Eu estou trabalhando atualmente com os indígenas venezuelanos Juaral, parecido com o Marcelo, né? Marcelo também está trabalhando com eles, em Roraima, me parece. Eu estou trabalhando aqui em Belém. E só que o lugar que eu ocupo não é de operador da política, é um projeto menor nos abrigos. Então, a gente tem conseguido construir algumas estratégias, mas no diálogo com eles, em cada um dos abrigos é uma pegada diferente, cada família coloca suas condições, e, enfim, resumo da obra, é no diálogo que dá para construir. Ponto. Fernando, tá. Então, vamos lá. Pode falar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade por estar é, participando este discurso, o diálogo, né? Para iniciar, meu nome é Marcílio Samestre Inhumu, sou da etnia Chavante, daqui mesmo de Campinápolis. Atualmente eu sou professor e acadêmico da licenciatura de Línguas, Artes e Licenciatura no estado de Mato Grosso, em Barra do Bugres. Bom, eu quero compartilhar o meu trajetório, né, a respeito da psicologia, né, como nós estamos aqui debatendo a nossa realidade, né, eu quero complementar, em primeiro lugar, a nossa liderança, a minha prima Samira Chavante, né, que já destacou, né, a nossa realidade, mas eu quero também falar em outras situações, né, como a gente fala em psicologia, né, isso já envolve vários aspectos, como já foram ditos, né, dos nossos parentes, dos nossos demais amigos. Mesmo que somos simples, eu sou simples, sou simplesmente povo chavante, professor, não sou psicólogo, mas como já escutei as várias discussões do Álvaro, psicólogo, e os demais, né? De acordo com o subsistema, né, que foi criado para cada designer, para cada povos indígenas, né, foram incluídas também para que tenha cuidado, a, a prevenção psicologicamente para todos os povos indígenas, né? Inclusive aqui para o nosso povo chavante do nosso distrito Design. Eu ainda não confirmei se já teve ou não tive a reunião a respeito da psicologia, e que nunca
nunca teve aqui, principalmente, né, principalmente aqui em Campinápolis, Mato Grosso, onde concentra maior população indígena chavante de Mato Grosso. Atualmente nós preocupam essa situação que se encontra aqui do nosso município, né? Não simplesmente aqui na cidade, também na aldeia, né? Como sou professor, trabalho na área indígena onde eu moro, onde eu atuo, né? Eu vejo essas dificuldades, né? O nosso povo chavante, o meu povo, né? Eles também eles consomem dentro da aldeia. Então, para isso, como que os nossos, né, a nossa saúde design, como que vai colaborar, né, para que diminua essa situação, principalmente dentro do povo chavante, né? Mas para finalizar, para não prolongar a minha posição, eu quero finalizar de uma pergunta. Se nós somos povos indígenas, chavante, brasileiro, né, quer dizer, o brasileiro, se formos integrados e incluídos nesse subsistema, por que para como que fala, Desai Chavante não teve essa oportunidade de fazer a palestra, principalmente a palestra juntamente com a equipe de saúde, tanto das psicologia, os demais profissionais de saúde nossos que atuam na área, né? Então, eu quero finalizar minha fala, mais uma vez parabenizo essa oportunidade, né? Eu realmente fiquei muito feliz, né, por estar participando e ouvindo os demais profissionais da psicologia aí. Boa noite. Valeu, Marcelo. Tá. Essa ideia, né, de como está sendo aí o cenário do Seixavante e como a psicologia entra nesse debate. É mais ou menos isso, por aí, né, Marcelo? Sim, tá bem. Aí eu vou passar para a próxima pergunta, que é da Carla. Carla, você quer fazer a pergunta ou você quer que eu leia? Será que a Carla está aí ainda? Tá. Então, eu vou fazer a pergunta então aqui, tá bom, Carla? Pronto. Só separar aqui. Eita, esses tempos da internet, gente. Desculpem aí, mas aqui. Álvaro, certamente esse fluxo de abertura não foi aprendido na graduação em psicologia. Pois então, como você desenvolveu essa sensibilidade, Álvaro? Como é que você foi se descobrindo aí nessa prática, né? E aí agora a gente passa para a pergunta da Ana. A Ana de Sei Guatoque vai fazer uma pergunta também agora ao vivo. Não é isso, Ana? Ana? Será que não deu? Oi. Tá me ouvindo? Pronto, Ana. Estou ouvindo. Pode falar. Boa noite a todos, né? Na verdade, Tadeu, não é nenhuma pergunta, assim. Seriam mais algumas reflexões diante de toda essa fala dos nossos colegas e tal, que eu acho que pode ser importante para poder contribuir aí no diálogo. E aí eu peço licença também para cumprimentar os meus colegas e meus amigos Chavante e Chavante. Marau, Etsiwehu, Eroende, Waha, Oeuktabi, Waha, Pezé, Repanho. Então, eu fiz algumas anotações, algumas pontuações sobre a fala dos colegas que me fizeram refletir sobre alguns fenômenos. Eu acho que eu posso começar correlacionando com a fala, inclusive, do Fernando, quando ele diz que as questões biomédicas, enfim, elas não têm elas não têm uma escuta mais humanizada, né? E eu acho que é válido pensar também no quanto a formação acadêmica dos cursos, de uma maneira geral, da área da saúde, são construídas. E eu sinto falta realmente de uma formação em todas as áreas da saúde,
que trate de uma perspectiva um pouco mais intercultural, né? Eu acho que é um ponto a se pensar sobre. Até porque também correlacionando com a fala do próprio Diaruri, quando ele traz algumas questões psicossociais, biomédicas, das ciências médicas, inclusive, uma das coisas que me preocupa diante desse cenário todo, e que eu acho que é essa falta de realmente, de fato, as ações serem executadas no contexto interdisciplinar. Então, assim, no sentido de que a saúde mental, o bem viver, ele não é algo a ser executado, desenvolvido somente pelo psicólogo. A própria política, enfim, a PNASP, a própria política de saúde, ela traz essa perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar, mas que na prática a gente não vê de fato. E aí eu questiono o seguinte, por exemplo, quando a gente fala de taxa de mortalidade infantil, né, citando o exemplo do povo Chavante, que a nível nacional é o povo que apresenta uma das maiores taxas de mortalidade infantil, inclusive de crianças menores de 1 ano. E o tanto que isso se atravessa com essas questões do bem viver, né? Outro exemplo prático é a questão do uso abusivo de medicamento psicotrópico, que automaticamente, assim, inevitavelmente, também atravessa o campo da ciência biomédica, o campo do biopsicossocial, da psicologia, da antropologia, enfim. Acho que até por isso que é importante esse diálogo bem diversificado, né? Você conseguir absorver vivências e saberes de todas as áreas possíveis. E principalmente da base, quando falo base, é da comunidade, do povo mesmo. Em relação, só para finalizar, a fala do Álvaro, do nosso amigo Álvaro, quando ele citou o exemplo daquele povo e tal, também não vou citar o nome, ouso dizer que eu sei do povo que você está falando, assim, né, quando tu disse, sem expor, obviamente, e uma vez eu escutei de um cacique, de um velho, né, lá da aldeia, um pouco sobre essa história do alagamento, que realmente a comunidade, as aldeias ficaram debaixo d'água. E ele me falou o seguinte, ele disse que a história do povo dele, e os antepassados dele, encontram-se embaixo d'água. Então, são alguns pontos que eu queria expor para vocês, que me fez refletir diante desse diálogo nosso. E eu agradeço muito, obrigada. Muito bacana, Ana. A gente que agradece pela tua presença aqui, pela força que a gente está tendo nessa parceria aí, muito bacana mesmo, muito bom te ter aqui, muito boa pergunta. Eu acho que a gente passa para começar a responder. A Dini também depois quer fazer um comentário, aí eu pensei que, como o Diaruri acabou saindo, ela faz um comentário ali já pelas respostas também. Então, quem quer começar?